Hoje vamos analisar o número 12, mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou do signo de Virgem. Olha que bonito isso aqui. Conta uma história. E Virgem se retirou ao seu lugar, como se Deus falasse algo para Virgem. A ti, Virgem, peço-te que examines tudo aquilo que fez o homem com minha criação. Para que cumpras, te concedo o dom da pureza do pensamento. Escrutinarás com agudeza seus caminhos e lhe recordarás seus erros, para que minha criação possa aperfeiçoar através de você. A gente vem as características de Virgem. Qual a principal característica de Virgem? Análise profunda. E aí a gente vai pensar hoje o número 12, a vibração do número 12. Ele simboliza no tarô a carta do enforcado, ou seja, a vida me coloca em algumas circunstâncias, ela me força a parar, para que eu possa analisar as coisas de outra perspectiva. Às vezes quando a gente está enfurecido com alguma coisa, a gente age por impulso. Se alguém fala assim, vai lá no canto, respira, e a gente se acalma, a gente analisa as coisas e toma decisões diferentes. Então é isso que a vida faz quando você está vibrando a energia do enforcado. Se a gente reduzir o número 12 para 1 mais 2 igual a 3, tem a energia da imperatriz. A energia do comando, aquela que ela usa estratégia, análise, criatividade e o poder da comunicação, né? Levanta-te e anda. É basicamente isso. E aí eu vou colocar o seguinte, pensando nos 12 apóstolos, Jesus fez uma nova ordem. Hoje a gente vai falar de talentos. 12 signos, influência celestial. Qual a função do 12? A vibração. Vamos pensar, 12 apóstolos, 12 signos, 12 meses. A harmonia espiritual e material com tempo. Olha como é enigmático isso. Quanto mais a gente busca características nossas com essas ferramentas, mais harmoniosos nós estamos com o nosso talento. E aí eu vou falar para vocês sobre o signo. Ó, pela ordem das datas, tá? E eu vou conectar com uma característica para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que eu recomendo? Pesquisa sobre esse apóstolo. Pesquisa as características pessoais. É muito bacana fazer esse exercício. Aquário, André, ele conectava as pessoas. Simão, Peixes, o líder fiel. E é engraçado, Aquário e Peixes foram conectados através da água com Jesus. Áries, João, visionário. Touro, Tiago, intenso. Gêmeos, Felipe, prático. Câncer, Bartolomeu, um pouco inseguro. Leão, Mateus, culto, queria aprender para não depender de ninguém. Virgem, Tomé, questionador. Olha o quanto o Virgem é muito leal, mas questiona tudo. Porque justamente o quê? Qual a função? Nas primeiras palavras que eu li, Virgem, analisa como é que a criação está lidando com o mundo, né? Então, é aquela questão de analisar. Libra, Tiago, discreto. Nós temos dois Tiagos na Bíblia, então eles chamam de Tiago maior. Escorpião, Judas Tadeu. Ele era muito observador. Sagitário, Simão Zelote. Tem a característica de idealista. Capricórnio, Judas Iscarió, aquele que traiu Jesus. Tem a questão da ambição.
Eu falo que a ambição é necessária. Eu vejo que muitas pessoas, como eu estou nessa área da espiritualidade desde os 12 anos, quando a pessoa está muito conectada com o espiritual e acaba deixando o material de lado, ela pode ajudar muitas pessoas, mas a vida dela é um fracasso. Porque se você está aqui no mundo material, por mais que você seja espiritualizado, você precisa aprender algo com esse mundo material que você não está aprendendo. Então, não dá para você ficar muito na espiritualidade e não ter ambição, não correr atrás do material. A grande jogada eu vejo que a Bíblia nos deu várias pistas. Então, conectar o espiritual com o material. Como a gente faz isso dar certo? Olha o tempo, com o tempo que nós temos para a evolução, com a oportunidade que nós temos aqui, descobrindo nosso talento. A parábola dos talentos é a minha preferida, né? Então, ele distribui as moedas e viaja. O outro enterra para garantir que que não se perca. O outro negocia, o outro multiplica. E basicamente vem aquela cobrança. O que você está fazendo com o talento que eu te dei? Só que tem outro detalhe. A maioria, com esse mundo repleto de uma enxurrada de informação, qual é o seu talento? E é isso que a astrologia vai te ajudar a conectar. E quem está vendo aquela série Os Escolhidos, agora com a informação que eu te dei sobre o signo e o apóstolo, como eu fiz essa análise? Eu peguei a ordem, ó, não se fala muito do tempo, a ordem dos signos e a ordem de escolha dos apóstolos, e a gente cruza com as informações, e muita coisa bate. Então, eu sugiro a você que se identificou qual apóstolo tenha uma característica do seu signo, assista agora de novo a série Os Escolhidos, pesquise sobre os apóstolos. Isso vai te ajudar a entender. Então, Tomé, na série, ele perde a esposa. E ele fica um pouco revoltado, né, com Jesus. Poxa, eu larguei tudo, eu fiz de tudo para servir você. E você não poupou ela da morte. Por quê? Então, olha só, a dor te faz questionar ao extremo. E virgem é assim. Como eu falei, as características de virgem. Virgem é muito leal. Tá com você, ele não vai falar assim que morre de amor. Mas se ele vê você com fome, ele vai providenciar uma comida. Ele vai te dar toda a assistência sem cobrar nada em troca. Essa é a lealdade de virgem. Porém, a entrega vai ser a percepção que ele vai te cobrar. Então, tá vendo como se a gente for avaliar, eu falo assim, avaliando essa análise com a série, eu falo, Tomé é virginiano, ponto. Né? Mas ele não deixa de lado os princípios. O último capítulo da série que fala da ceia, ele reconhece a tristeza que ele sente, a decepção. Ele se decepcionou com Jesus. Você não poupou a mulher que eu mais amava e eu fiz de tudo por você. E ele mesmo fala, mestre, será que é eu que vou te trair? E Jesus abraça ele e ele chora. Porque que esse choro representa o quê? Por mais que doa tudo isso, eu não vou fazer isso. Mas será que realmente eu não vou fazer? Porque está doendo demais. Ele reconhece a dor com clareza, com sinceridade. E é nisso que a gente descobre os talentos. Na série, eu estou usando o exemplo de Tomé, ele se conecta com a esposa num evento, ele vê um empreendedorismo, a questão do vinho, da análise, de cálculo. Olha, a gente precisa fazer essa ideia dar certo, a gente precisa vender, a gente precisa fazer um preço justo, a gente precisa expandir. Então, Virgem também tem essa coisa empreendedora. Então, estude a astrologia, o seu signo, estude o apóstolo, que você vai ver muitas qualidades em você. Sandra, exemplo, eu sou virginiana com ascendente em aquário. Quando eu percebi que a minha vida estava um caos, o ascendente é quando o mundo te vê. Então, o mundo me via como aquário, mas eu não estava sendo racional como virgem. Então, eu precisei sair um pouco do ascendente e me pegar